Pois é, gente, amanhã começa a prova do Enem e amanhã é o dia que os candidatos mais tempo vão ter para responder às questões. São 5h30. Olha só como é que vai ser o escopo da prova, gente. São 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias. Aí tem língua portuguesa, literatura, educação física, artes e língua estrangeira. Aí tem mais 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias. Nesse guarda-chuva aí tem filosofia, geografia, história e sociologia. A pessoal tem também a temida redação, que para muita gente acaba sendo um entrave. O aluno vai ter que defender um texto argumentativo, uma ideia, conforme o tema que vai ser previsto. Por isso que a gente convocou o professor João Filho, que é professor de linguagens, para dar dicas preciosas para esses candidatos que vão prestar o Enem amanhã. Professor, boa tarde, bem-vindo. Candidato em véspera de Enem tem que fazer o quê? É a dica de ouro. Muito bem, Renan. Boa tarde, Piauí. É interessante que nesse momento de véspera ele, sobretudo, mantenha a tranquilidade emocional. A questão intelectual, a questão do conteúdo, acreditamos que ela já deva ter sido ministrada com afinco ao longo de todo o ano letivo. Esse momento é o momento para o descanso, para o preparo psicológico, para que ele esteja bem emocionalmente, porque afinal de contas, Renan, como você muito bem frisou, a prova ela tem uma extensão. Ela dura 5h30, a prova de linguagens, a prova de humanas, a produção textual, vai demandar aí aproximadamente 1h30 só para a escrita do texto, o que de fato é um esforço físico. Ele precisa estar bem emocionalmente para que ele possa amanhã efetivamente se preparar para uma luta, não só intelectual, como também corporal, em que ele precisa estar fisicamente inteiro. Professor, véspera de Enem não dá mais para ver conteúdo novo, tem que fazer o quê? Revisar, frisar aquilo que já foi visto? Talvez? Pergunta maravilhosa. Véspera, revisar aqueles pontos mais importantes. Por exemplo, como você falou aí da temida redação, é interessante que ele perceba o seguinte: na redação do Enem, meus queridos, você tem duas partes. Uma parte conhecida e uma parte imprevisível. O que é a parte conhecida? A estrutura. Você sabe que a prova ela vai aferir 5 competências. A competência 1, em que você demonstrará o domínio da norma culta. A competência 2, em que você deve aplicar um repertório sociocultural para discussão de questões utilizando conhecimento das mais diversas áreas do conhecimento. A competência de área 3, que diz respeito à tipologia argumentativa. Lembre-se, você tem que apresentar uma tese, defender essa tese e, ao final do texto, propor uma solução para o problema que você discutiu. Você vai ter uma competência número 4, versando sobre o conhecimento dos mecanismos linguísticos, e a proposta 5, que é exatamente essa solução do problema. Lembrando que, além da questão, galera, isso é muito importante, ao longo da proposta você precisa dizer o que vai ser feito, por quem vai ser feito, como será feito, com que finalidade, e ainda terá, Renan, que detalhar pelo menos um desses 4 elementos da proposta. Lembrando que aí você já incorre em 200 pontos em cada uma dessas habilidades, totalizando os 1000 pontos da redação. Dá uma olhadinha rápida nessas 5 competências, mas que já foram com certeza bastante trabalhadas ao longo de todo o ano. Professor, um alento agora para controlar o lado emocional e também o cansaço físico na hora da prova. Tem tanto candidato preocupado com isso? Muitíssimo, e a gente dá aquele conselho de que é importante que ele faça uma alimentação leve, que ele esteja próximo dos pais, que se ele tiver um credo, uma crença, que ele faça as suas orações, que ele deposite em Deus a esperança e a fé, sobretudo nele próprio, a fé de que ele estará preparado, de que ele deve estar convicto, porque esse elemento psicológico, ele tem um peso absolutamente enorme no correr da prova. Muitas vezes o aluno chega ali pela metade da prova, a ansiedade, o cansaço físico começam a pesar, razão pela qual é fundamental que ele esteja tranquilo, não só do ponto de vista intelectual, como principalmente do ponto de vista emocional e psicológico. Professor, e mais uma dica, chegar na hora, né? Importantíssimo. Lembrando, moçada, atenção para o horário. Os portões eles vão se abrir às 11h30, eles vão se fechar às 13 horas e a prova começa pontualmente às 13h30 no horário de Brasília. Tá certo, então, professor, obrigado por dividir sua experiência com a gente, suas dicas valiosas aí do alto da sua experiência de sala de aula. É sempre uma enorme satisfação estar com vocês nesse momento e eu desejo a todos os nossos
os candidatos aqui do Piauí que vão se submeter ao certame, que se lembrem da letra da canção, Renan, de que no momento desses é importante manter sempre a mente aberta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Ô, professor, que massa. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Bom trabalho, senhor. Até mais. Tamo junto. Viu, gente? Depois dessa aula aí de otimismo, Francisco, desse chá de otimismo para enfrentar o Enem, devolvo para te desejando a todos os candidatos do Piauí sucesso, paciência e, gente, cumprir protocolo sanitário. Leva máscara, álcool em gel, fazer distanciamento. Afinal, a gente está vivendo pandemia ainda. O Enem é um evento que vai reunir muitas pessoas e a gente precisa se proteger. A nossa saúde e, é claro, celebrar o nosso conhecimento. Chico, volto contigo. Boa tarde, bom final de semana para todo mundo. Obrigado, Renan. Olha, obrigado. E a gente até pega um ensejo aí daquilo que você está dizendo, porque lá no comecinho do seu ao vivo você falou a respeito desse frisson causado pela pandemia. Adia Enem, cancela Enem, vai haver, vai não haver, deixa para amanhã, na próxima semana resolve. Então, quer dizer, tudo isso acaba gerando um clima de dificuldade, de tensão no candidato que já está passando por toda essa tensão natural do exame, enfim, de conseguir uma boa colocação, uma boa nota para eventualmente tentar concorrer a uma vaga numa universidade. Então, além disso, a gente tem a pandemia em si, como você acabou de falar, que já deixa a pessoa com receio. Muitos candidatos acabaram desistindo de fazer o Enem, porque suas cidades estão passando por um turbilhão de casos, muitos casos aumentando. Por conta disso, alguns candidatos deixaram de fazer o Enem, preferiram não fazer esse ano. E, além de tudo isso, ainda tem algumas pessoas que, por natureza, acabam deixando essa tensão consumir ano a ano. E foram boas as suas palavras, assim como a do professor, para trazer essa tranquilidade, essa mensagem, um pouquinho de paz e de esperança para que essas pessoas possam fazer um bom Exame Nacional do Ensino Médio. Renan, obrigado pela sua participação. Uma boa tarde para você.